Fim de jogo no Morumbi, São Paulo 1, Santo André 0. Vamos aí fazer a análise dessa partida, nota dos jogadores. Porém é o seguinte, galera, ok. Conseguimos aí a primeira vitória na temporada, após 4 jogos. Conseguimos os 3 pontos, os primeiros 3 pontos da temporada, e esse é o objetivo. Ao término das partidas, o objetivo é conseguir os 3 pontos. Porém, quem ficou satisfeito com esse futebol apresentado pelo São Paulo? Quem viu algo diferente, algo novo após esses 6 dias de descanso no resort? Quem viu algo de diferente em relação à penúltima partida? Nada mudou, nada diferente. O São Paulo penou para conseguir fazer um gol já faltando 2 minutos para acabar o jogo contra o fraquíssimo time reserva do Santo André. Então, assim, não tem como eu chegar aqui e fazer um vídeo, nossa, super animado, super positivo. Não tem como. Não tem como a gente confiar nesse São Paulo. Não tem como a gente achar que as coisas mudaram. Sinceramente. E só não perdemos essa partida ou empatamos porque o jogador lá do Santo André, o Nescau, né? Perdeu um gol que, cara, não tem como perder. Um jogador que se diz profissional perder um gol desse, assim, graças a Deus que ele perdeu, né? Mas não é comum. E sorte também do Jandrei, por isso que eu falo, o Jandrei tem que ser titular do São Paulo. Porque o goleiro ele tem que ter sorte. Tem que ter sorte, cara. Se fosse o Volpe no gol do São Paulo, pode ter certeza que era caixa. Pode ter certeza que o cara iria fazer o gol, iria. Enfim, São Paulo teria levado aquele gol. Porque o Volpe é chama-gol. O Volpe atrai o gol. Então, isso daí, de fato, esse é um dos motivos pelo qual o Jandrei tem que ser titular do São Paulo. Mas enfim, galera, é muito pouco. É muito pouco esse futebol apresentado. Assim, o Rogério Ceni ele insiste em colocar um meio de campo que não tem condições. Igor Gomes, Nestor e Gabriel Sara junto não rendem. O São Paulo não tem a mínima criatividade, rapaziada. O São Paulo não consegue criar uma jogada. E além de não ter a capacidade de criar alguma jogada que, enfim, cause algum dano ao adversário, o São Paulo também, os caras não têm coragem de chutar de fora da área. É incrível isso. É medo, é um time acanhado. Os caras não têm a segurança de pegar e falar: opa, eu vou cortar aqui e vou chutar pro gol. O Igor Gomes não faz isso. O Igor Gomes, além dele não ter essa capacidade, ele cruza mal e também ele faz umas faltas ofensivas, porra, coisa de junior, coisa de jogador que não pode ser profissional, ainda mais no São Paulo. E aí o Nestor também é um cara que, assim, eu não acho o Nestor horroroso, eu não acho que ele seja o pior jogador do mundo, nada disso. Porém, ele não tem físico para ser um primeiro volante, ele não tem condições. Ele não consegue segurar nenhum contra-ataque do adversário. Qualquer lance que o São Paulo esteja, enfim, com a maioria de seus jogadores no campo de ataque e que sobre ali pro Nestor ficar na segunda bola, ele vai perder. Ele não vai conseguir parar nenhum contra-ataque. E se parar um contra-ataque, vai ser na base da falta. Por quê? Porque ele não tem porte físico, ele não tem capacidade de chegar e ganhar no corpo de um jogador embalado puxando no contra-ataque. Então o Sara é aquela. E o Sara é aquela coisa, né? O Sara é o jogador que ele só joga bem quando a torcida começa a pegar no pé dele. A gente tem que voltar a pegar no pé do Sara para ele poder jogar bem. Porque de resto é um jogador acanhado, é um jogador medroso. Um jogador que não tem coragem de chegar, chutar de fora da área, enfim, fazer algo diferente. É mais do mesmo. Mas eles não têm culpa, rapaziada. A real é que eles não têm culpa disso. A culpa, no caso, é o Rogério. Porra, por que o Rogério não coloca o Gabriel Neves desde o início do jogo? Alguma coisa tem aí. O porquê que não coloca o cara? O cara entra na partida, você vê que ele já trabalha a bola de uma maneira muito mais inteligente, muito mais eficiente. Ele tem também um porte físico, enfim, melhor do que o do Nestor. É totalmente diferente o time do São Paulo. Então, assim, isso daí é teimosia do treinador. O Rogério Ceni é um cara teimoso. A torcida aí essa semana resolveu fechar com ele e tá certo. A gente deve fechar com o treinador. A gente, enfim, na hora da raiva ali, a gente perde um jogo, de repente a gente fala, ah, tem que demitir e tal. Mas a real é que não é assim que funciona. Porque se ficar demitindo o treinador o tempo todo, cara, esses caras aí que estão no grupo do São Paulo, os caras ficam dando risada, os caras não estão nem aí. E quem se ferra com isso é o torcedor. Então, assim, tá certo em apoiar o Rogério Ceni. Só que o Rogério Ceni precisa apoiar a gente também, né? Não tem condições. O Rogério não tá apoiando o torcedor. Colocando ali o, 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 o Nestor para jogar, isso daí não é apoiar torcedor. Fazendo umas trocas sem cabimento.
trocando o Rafinha. Beleza, não estava fazendo uma grande partida. Ele não tá conseguindo ainda ser aquele Rafinha que já foi um dia. Mas aí você troca o Rafinha e coloca o, o Igor Vinícius. Porra, é injustificado isso. Não tem justificativa para esse tipo de troca. Então não tem como se empolgar com essa vitória de hoje, não tem como achar que foi uma maravilha. Ganhamos pela incompetência do adversário. E rapaziada, é o seguinte, não existe mais respeito em relação ao São Paulo, né? Você vê que os caras, o Santo André, tudo bem, eles estão numa maratona de jogos, é complicado mesmo. Mas vocês vê que ele não tem respeito. Os caras vieram com o time reserva. Tipo, pra eles, ali no vestiário e tal, os caras, bom, vamos com o time reserva que a gente tem capacidade de entrar e ganhar do São Paulo com o time reserva. Se fosse em outros tempos, eu sou da época que, velho, esses times pequenos aí do interior, enfim, dessas cidades aí, contra o São Paulo, os caras vinham com força máxima. Não importa que eles estão ali numa maratona de jogos, não importa que, daqui a 2 dias já tem outra pedreira. Contra o São Paulo, velho, contra o São Paulo, os caras vêm com força máxima. Os caras vêm pra ganhar o jogo com o melhor que tem. Hoje em dia, os caras vêm contra o São Paulo pra ganhar com os piores possíveis. Então, assim, isso mostra o que o São Paulo se tornou, né? Isso mostra o caminho que o São Paulo percorreu pra estar nessa situação. Vamos falar da atuação de cada um, do desempenho dos jogadores. Começando pelo Jandrei, galera, que é o seguinte, ele não teve muita participação no jogo porque ele não foi muito acionado, né? Nota 5 pro Jandrei. E assim, ele não chama gol. Só dele não chamar gol já é algo maravilhoso, né? 2 jogos, não tomou nenhum gol. Um gol, assim, sozinho, o jogador e o gol, o cara errou. Com o Volpe pode ter certeza que sairia gol. Nota 5 pro Jandrei. Rafinha não conseguiu o destaque, infelizmente. Mas, cara, ele é melhor do que o Igor Vinícius. Não tem condições do Igor Vinícius entrar no lugar do Rafinha. Sendo que o Rafinha tá bem fisicamente. E não tinha jogado o último jogo. E ficou 6 dias aí só treinando, né? Então, uma substituição injustificada. Nota 3 pro Rafinha. Diego Costa, nota 1. Nossa, cara. Diego Costa, assim, o adversário, eles forçaram um pouco, né? Eles foram um pouco pra frente. Porém, nas poucas jogadas que tiveram, Diego Costa falhou no lance e o Nestor, né? Foi o lance que o cara cruzou e o jogador do Santo André errou sozinho. Nota 1. Errou num lance bizarro, velho. Arboleda nota 5. O pouco que foi acionado, ele conseguiu cortar ali um contra-ataque. Cara, coisa de zagueiro craque. Arboleda sabe jogar, não tem o que falar do cara. Nota 5 pro Arboleda. Léo nota 2, jogador fraco. Torcida vaiou, assim, horroroso. Alisson. O Alisson tá se tornando o motor do São Paulo, né? Aquele jogador que corre o tempo todo, tá aqui, tá ali, dá carrinho e tal. É limitadíssimo, porém ele é muito esforçado. O Alisson é um jogador que você vê que pode ter a panela que for. Ele não tá fazendo parte de grupinho de panela, não, porque ele tá jogando com vontade. Nota 4 aí pro Alisson. Não foi o seu melhor jogo pelo São Paulo, mas não faltou vontade. Nota 4. Nestor 0, velho. Nestor não tem condições. Nessa função não tem condições, cara. Errando muito, não consegue marcar ninguém. Ofensivamente também é um jogador que não funciona. Nota 0 pro Nestor. Gabriel Sara, nota 3. Igor Gomes também nota 0. Outro que não tem condições, não tem cabimento de estar jogando no São Paulo, no time titular do São Paulo. Nota 0. Caleri se esforçou muito durante o jogo, porém ele não tem culpa, né? É bola aérea o tempo todo. Não chega uma bola trabalhada pra ele, sabe? Pra triangular, pra fazer um papel de pivô. Não tem. Então ele não tem culpa. Ele tem que ficar plantado na área, esperando alguma bola pra ele cabecear e fazer o gol. Do jeito que foi contra o Bragantino, por exemplo. Nota 4 pro Caleri, mas assim, desempenho, raça, vontade não falta pro cara. Rigoni nota 4 também. Rigoni tá em aca danada, mano. Rigoni, sinceramente, assim, eu torço muito pelo futebol dele, pra ele resgatar aquele futebol, mas tô ficando desacreditado. Nota 4. Nicão, velho, eu tô começando a ficar com medo do Nicão, mano. Eu tô começando a achar que o Nicão é o novo Pablo. Sério mesmo. Tô com receio. Entrou no jogo, fez falta boba, errou passe, errou cruzamento. Porra, não sei não, velho. Poderia estar jogando melhor, hein, Nicão? Poderia estar jogando melhor. Olha lá, hein, cara. E aí, os que entraram aí, o Igor Vinícius 0, o Éder 5 porque deu o passe pro gol, né? E o Marquinhos 5 porque fez o gol também. E o Neves também 5, os três aí 5. Enfim, galera.
Nada empolgante essa vitória do São Paulo. Nada que faça com que o torcedor crê que as coisas vão mudar, que o Rogério Ceni vai ganhar um novo fôlego, uma nova postura. Mais do mesmo. Ficou 6 dias sem jogar e apresentou o mesmo futebol daquele time cansado. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, muito importante pra mim. Tamo junto. Abraço a todos e vamos São Paulo.